Você tem seguido Jesus ou uma religião? Oi, eu sou Emanuele, discípula de Jesus, e eu gostaria de abordar hoje essa questão da religião. Eu não vou aprofundar aqui, falar o que cada religião faz, que é errado, isso não cabe a mim julgar, mas o ponto que eu quero trazer é quando a gente coloca a religião acima de Jesus. Afinal, a religião foi algo criado pelo homem. Nós não encontramos uma religião na Bíblia. Nós encontramos Jesus. E é assim que deve ser na nossa vida. A religião, ela não é ruim. A religião, ela ajuda muitas pessoas a encontrarem até um significado ali, né? E depois a pessoa vai se aprofundando, vai conhecendo verdadeiramente Jesus, e o que nós esperamos é que ela se converta a Jesus e não a uma religião. É entregar verdadeiramente o seu coração a Jesus, porque é isso que vai salvá-la, e não as regras, as listas de obrigações ali da religião. Então a religião, ela tende a focar no seu comportamento primeiro, e Jesus no seu coração primeiro. A religião, ela tende a apontar muitos dedos. E com Jesus é diferente. Não quer dizer que Jesus está passando a mão na sua cabeça para tudo que você faz de errado. Não é isso. Ele vai trabalhar através do Espírito Santo, pouco a pouco, as mudanças que você tem que fazer ali. Seja no seu comportamento, seja no seu modo de pensar, de tratar as pessoas, seu modo de ver a vida. Então, são mudanças muito profundas para você fazer tudo de uma vez. E o que acontece? Às vezes nós temos uma ruptura tão grande que a religião, ela coloca pra gente que se a gente não andar daquela forma ali, a gente não se encaixa. Vou falar aqui da igreja, né, que é onde eu frequento. Às vezes pode ter alguém de religiões com matrizes africanas, mas não conheço para estar falando como funciona, se é falado de Jesus, se não é. Mas, então às vezes você se sente tão... Às vezes você quer conhecer mais, quer se dedicar mais, quer ter uma vida nova, mas você se sente tão acuado com tantas regras para seguir ali dentro da igreja que você, ao invés de você ir para frente, você vai para trás. Isso pode acontecer. Outro ponto também que diferencia seguirmos uma religião e seguirmos Jesus é que a única coisa que ele te pede é o seu coração, é o seu amor, é o relacionamento. Então, seguir a Jesus é se relacionar com ele, é ser como ele foi, é ter a vida mais parecida o possível com ele. Temos uma tendência a focar: meu Deus, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? O que o pessoal da igreja vai pensar se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? E não é sobre isso. Então, Jesus nos faz perguntas diferentes. Então, Jesus, ele vai perguntar se você confia nele, se você ama ele. Automaticamente, se você o ama, se você está entregando sua vida a ele, os frutos disso vão vir. As pessoas vão perceber, é notório a mudança. Então, a gente não pode ficar preso a querer agradar aos olhos humanos, a agradar 100% ali a congregação que você vai. Porque uma hora ou outra você vai errar, você vai cair em pecado, você vai cometer um deslize ali. E é importante ter ciência de que isso vai acontecer, para você não ficar se culpando e ficar se comparando com pessoas ali da sua religião. Nossa, porque fulano é assim, assado, e eu aqui, nossa, pecador e tal.
Então volte os olhos para onde realmente importa. Então não busque aprovação humana, por mais que não, se você esteja compartilhando ali na mesma fé que a pessoa, não busque a aprovação deles, né? Porque isso pode te frustrar muito. Lembre-se que a religião é só assim, uma pequena porcentagem da sua vida ali com Jesus. Ela te ajuda, assim, não estou falando que não é importante. Eu acho que ela dá sentido à vida de muitas pessoas, mas ela não pode ser o fundamento de tudo, né? O fundamento tem que ser Jesus, porque senão nós caímos naquilo de ficarmos habituados, às vezes até intolerantes religiosamente, e acabamos, e ao invés de ganhar mais almas para Jesus, nós podemos simplesmente afastar essas pessoas. Você pode simplesmente fechar uma porta que estava aberta e com a sua ignorância, sua cegueira ali pelas regras da sua religião, você pode perder essa vida. Uma coisa que é bem comum é ficarmos apegados à aparência. Então, a religião ela tende a mudar, né, um pouco a aparência da gente, enquanto Jesus quer mudar a nossa identidade. São coisas diferentes, né? A aparência é aquilo que o físico ali que todo mundo tá vendo, que é importante também. Às vezes tem, sei lá, determinado tipo de roupa que o Espírito Santo vai te incomodar e você não vai usar mais. Mas agora é diferente de você querer parecer um santo, né? Às vezes a gente fica com a impressão de que a religião ela tá produzindo santos ali, né? E falar bonito, agir certo na frente dos outros. E não é isso. Então, Jesus ele quer uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, que é o mais importante. Então, não foque nessa parte muito da aparência, não. Deixa que se você tiver, né, que mudar algo em cima disso, com certeza na hora certa você vai ser incomodado, você vai acabar mudando. Então foque em nascer de novo mesmo, deixar o Espírito Santo te quebrantar, para que você ande no caminho de Jesus, não no caminho da religião. Então, algumas religiões pregam também que a salvação ela é baseada no que a gente faz, nas nossas atitudes, nas nossas obras. Só que isso cai por terra, né? Temos muitas passagens na Bíblia que falam sobre isso. E a gente sente a religião tentando levar o homem até Deus. E Jesus é Deus vindo até o homem. Então por isso que é muito importante que a gente saiba diferenciar esses caminhos. Pois podem haver pessoas que estão lá todo dia na igreja e não são salvas, porque o coração não se arrependeu verdadeiramente. Aquela conversão ela não é genuína. E vão ter pessoas que vão nos surpreender. Às vezes a pessoa vive uma vida toda errada e vai se arrepender depois das coisas que fez e ser salva e virar um testemunho até para alcançar outras pessoas. Então só Deus conhece verdadeiramente o nosso coração, as nossas intenções, e vamos tomar cuidado com o fanatismo religioso, que ele tem cegado muitas pessoas, e é muito triste, na verdade, ver o caminho que algumas coisas estão tomando. Mas que você possa continuar em oração, ore por você, ore pela sua salvação, se você ainda não tem certeza. E eu gostaria de finalizar com um versículo que fala sobre a salvação. Vamos ler Efésios 2:5. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Eu vou estender a leitura um pouquinho mais para baixo,
que complementa o que eu estava falando. É o versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, mas para que ninguém se glorie. Então, esses 3 versículos aqui explicam como funciona a salvação. E não tenha dúvida, se você quiser aprofundar, estudar mais sobre isso, e comenta também a carta de Paulo aos Romanos. E tenha em mente que se você nasceu de novo, vai ser impossível você continuar com a mesma vida. Se você tá levando a mesma vida é porque você não nasceu de novo. Você tá só se enganando. Você não tá enganando a Deus, você não tá enganando seus familiares, seus amigos, você tá enganando a si mesmo. Então, não se prenda à religião, porque não é ela que vai te salvar. Se prenda ali com Jesus, fique grudadinho nele, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha nos comentários as suas experiências com Jesus, com a fé, com a religião. E um beijo e até a próxima.